Olá, bem-vindo à nossa mensagem de esperança e encorajamento, Pão Diário. Hoje vou ler o texto de Kenneth Peterson com o título Pronto para Servir a Deus, baseado no livro de Efésios, capítulo 4. O livro Estrelas Além do Tempo, HarperCollins, de 2016, relata a ida de John Glenn ao espaço. Os computadores eram recentes e sujeitos a erros em 1962. Glenn não confiava neles e preocupava-se com os cálculos do lançamento. Mas sabia que uma mulher inteligente poderia calcular esses números e confiava nela. Se ela disser que os números estão certos, irei, disse Glenn. Katherine Johnson era professora, mãe, amava Jesus e servia em sua igreja. Deus a abençoou com uma mente brilhante. Por volta de 1950, a NASA a contratou para auxiliar no programa espacial. Na época, Glenn se referiu a ela como um computador humano. Nosso chamado pode não ser para a matemática, mas Deus nos chama para algo. A cada um de nós, porém, Ele concedeu uma dádiva, por meio da generosidade de Cristo. Efésios capítulo 4, versículo 7. Devemos viver de modo digno do chamado recebido. Somos parte de um só corpo, no qual cada um cumpre sua função específica. Os cálculos de Katherine confirmaram a trajetória e o lançamento, a órbita foi perfeito. Mas esse era apenas um dos seus chamados. Lembre-se, ela também era mãe, professora e obreira na igreja. Podemos nos perguntar para o que Deus nos chama. Seja grande ou pequeno, estamos prontos para exercer os dons da dádiva concedida, vivendo de modo digno do chamado. Querido amigo, o que Deus o chamou para fazer? Que dádivas Ele lhe entregou? Pense nisso. Eu sou Clarice Fogaça e essa foi a nossa mensagem do dia. Portanto, como prisioneiro no Senhor, suplicais que vivam de modo digno do chamado que receberam. Sejam sempre humildes e amáveis, tolerando pacientemente uns aos outros em amor. Façam todo o possível para se manterem unidos no Espírito, ligados pelo vínculo da paz. Pois há um só corpo e um só Espírito, assim como vocês foram chamados para uma só esperança. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de tudo, o qual está sobre todos, em todos e vive por meio de todos. A cada um de nós, porém, Ele concedeu uma dádiva, por meio da generosidade de Cristo. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar sua obra e edificar o corpo de Cristo, até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Então não seremos mais imaturos como crianças, nem levados de um lado para outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos. E também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas. Em vez disso, falaremos a verdade em amor, tornando-nos, em todos os aspectos, cada vez mais parecidos com Cristo, que é a cabeça. Ele faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente. E cada parte, ao cumprir sua função específica, ajuda as demais a crescer, para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor.